boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na companhia de Gian Lorusso, que está sempre a postos aqui no comando aqui da Rádio Mundial na mesa, levando para vocês o que há de melhor sobre espiritualidade, incluindo, creio eu, meu programa. Mas assim, poxa, 42 anos de experiência mediúnica não vai ser um bom programa? Imagina quantos livros eu li na vida, quantos cursos eu dei, né, filho? Muita coisa. E na companhia também do meu filho Vitor, bom filho, que me ajuda aqui na gravação no Instagram, que eu também estou ao vivo no Instagram. Eu quero também mandar um beijo para a Luísa, minha nora. Um beijo, querida filha. Daqui a pouquinho você já está de volta aqui, ficando junto conosco aqui em São Paulo. Um beijo. Eu sei que você está jogando muito bem tarô, fico muito feliz. Eu mandei meu livro de tarô para ela, em uma semana ela já está jogando tão bem tarô que a gente já vai pensar em fazer alguma coisa boa aqui em São Paulo, com as estruturas para ela fazer as consultas de tarô. Por quê? Porque é um método fácil. O meu método, modéstia à parte, é um método bom. Até se você quiser adquirir o Tarô dos Anjos, é muito fácil de você aprender. E vamos começar então com as nossas perguntas. Eu vou começar fazendo um comentário. Eu estive fora. Quantos dias foram, filho? 5? 6 dias eu fiquei fora. Fui para Amsterdã e fui para a Bélgica. E a gente vê como existem situações diferentes, né? Nós temos um país aqui com dimensões continentais e com tantos problemas, né? E voltar acaba sendo muito distoante. E eu tenho uma mania, não digo que é um vício, é uma mania minha. Eu deixo minha televisão 24 horas ligada, então só nos noticiários, eu gosto muito. E quando eu cheguei, fui dormir, né? Cheguei, que horas que eram mesmo? A gente chegou umas 6 horas, não? Enfim, não me lembro. Desfiz as minhas malas, tudo, deitei e com a televisão ligada, eu varo a madrugada com ela ligada, eu gosto. E eu meio dormindo e ouvindo os noticiários, porque aí eu acordo às 4 da manhã, junto com Hora 1 da Mona Lisa. E no dia que eu volto, né, de um lugar maravilhoso, o noticiário dá 3 crimes de feminicídio. Um deles, um rapaz jogou a esposa a 3 andares para baixo, o outro queimou a namorada grávida e o outro estapeou tanto a mulher no rosto que ela acabou morrendo de tanto que ela apanhou. Isso é muito distoante aqui para a gente, né? É muito difícil. É muito, por exemplo, quando eu estive em Amsterdã, que eu estava esperando abrir o Museu de Van Gogh, eu estava sentada no gramado esperando com meu filho para abrir umas 4h30. Abrir não. É que tem todo o horário certinho para os visitantes entrarem. E as pessoas que andavam pela grama, de repente uma delas, uma moça, até falei para o Jean, ela estava de vestido, ela deitou na nossa frente, de saia, de vestido, né? Ela deixou o celular dela do lado dela, a bolsa do lado, as pessoas passando e ninguém dava bola para ela. Eu brinquei com o Jean. Eu falei, imagina essa mulher fazer uma coisa dessas aqui no Brasil. Meu filho ainda continuou brincando. Ele falou, iam tirar até o rim dessa mulher. Tamanho a distoância que acontece aqui no Brasil. Lá, por exemplo, na Europa, as médiums são muito respeitadas, né? Meu filho também acompanhou, de madrugada tem programas, elas fazem atendimentos na televisão. Eu achei muito, muito bacana. E eu vi, quando eu dizia que eu era do Brasil, as pessoas falavam assim, mas o Brasil... A gente falava, você já veio para o Brasil? Ela, não, eu tenho muito medo, porque o Brasil está muito violento. Isso a gente ouviu 1, 2, 3, 5, 10, 15 vezes. Todas as vezes que eu falava que eu era brasileira, todo mundo se encantava por um momento e em seguida diziam, não, eu não vou visitar porque o Brasil está muito violento. Então, o nosso Brasil é um país sem estudo e ele está se tornando cada vez mais embrutecido, né? O Brasil está vivendo um momento de trevas, mas é o que eu sempre falo, depois das trevas sempre há a luz. Fiat lux, faça-se luz. O Brasil está adoecido. O Brasil ele é campeão em ansiedade e o 3º maior país em processo de depressão. Atualmente, com o que aconteceu na última votação para presidente, a política acabou destruindo famílias, acabou destruindo amizades e o desemprego não dá sinais que está terminando. Já temos 13 milhões de pessoas desempregadas. E o que eu vejo quando eu voltei para o Brasil, que as pessoas glamorizam a grosseria. Isso, ser grosso, não é indicativo que uma pessoa tem personalidade forte. A grosseria gratuita é, na verdade, uma tremenda falta de educação. E o que eu queria falar para vocês
É o que eu estou sentindo, que as pessoas estão exaustas. As pessoas estão exaustas emocionalmente. E a exaustão emocional, ela é pior que o cansaço. O dia a dia nos obriga a trabalhar cada vez mais horas, porque nós precisamos consumir, consumir, consumir. A gente precisa valorizar a aparência, a gente esquece o ritmo da nossa alma, o nosso corpo acaba se transformando em dor. E a gente tem vergonha de chorar. E chorar faz bem. Chorar faz com que o nosso corpo, com que a nossa alma dolorida se acalme. Então, não tenha vergonha de chorar. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu voltei, eu vi, por exemplo, o chefe do IBAMA é um dono de uma madeireira, ou seja, é uma raposa cuidando do galinheiro. Então, quem deveria proteger as nossas florestas é dono de uma madeireira. Que absurdo. Eu vi que uma pesquisadora que ficou em primeiro lugar na seleção de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro ficou sem bolsa. Mas não foi só ela. 5.600 pessoas também ficaram sem bolsa. Eu vi o nosso presidente falando intempéries para Bachelet. Eu achei aquilo muito grosseiro, um presidente falando daquela forma, com uma pessoa que ocupa um cargo tão importante. Eu vi também o ministro Guedes, sexista, dizendo e repetindo que a esposa do Macron é feia, como se ele fosse belo ou como se isso importasse. Como é que vocês podem... Aliás, o Brasil é muito sexista, né? Eu digo às minhas clientes, mulheres com mais de 50, quando elas falam para mim assim, Mônica, eu vou encontrar um namorado, o que eu falo para todas? Não preciso nem jogar tarô, você não vai encontrar. Você pode encontrar um homem de 65, 70, 75 anos, mas na sua idade não. No Brasil é proibido você ter uma pessoa na mesma idade para namorar. Os homens, eles são sexistas. O que é isso? Eles desvalorizam, no caso, o sexo feminino. Quando eu estava nas filas e via um rapaz com uma moça mais jovem, eu tinha certeza que era brasileiro. Na Europa não. Você vê casais com a mesma idade passeando tão bonitinho de mãos dadas. Isso aqui no Brasil não acontece. Então, quando você vê o ministro Guedes dizendo que sim, que a esposa do Macron é feia, é triste. Que Brasil bobo! Eu estou vivendo num Brasil ignorante. Eu estou vivendo num Brasil homofóbico, sexista, ignorante, falso, hipócrita. Isso me deixa muito triste. Aí eu vi o ápice ontem e hoje. O que aconteceu na Bienal? Você sabe, filho? Na Bienal, alguns livros foram retirados da prateleira. Aí agora ele lembrou. Dizendo que era um padrão obsceno. Obsceno é a fome. Obsceno é você ter pessoas na rua com a mão pedindo por comida. Isso é uma obscenidade. Obscenidade é você não ter mais as bolsas de estudo para as pessoas concluírem seus estudos. Isso é muito sério, gente. O que o Brasil está se transformando? Então, quando você tem um prefeito Crivella tirando da Bienal um livro que ele considera obsceno, obsceno é não cuidar de quem precisa, de quem está passando fome. Eu só queria reiterar a história da obscenidade, então ele vai achar a Bíblia assustadora. Porque eu encontrei um relato de Jonatas com Davi, onde Jonatas amava Davi mais do que a própria alma. E excepcional, era tão grande o amor dos dois, entre Jonatas e Davi, que ultrapassava, inclusive, o amor das mulheres. E você fala, Mônica, você está insinuando o quê de Davi? Procure na Bíblia. Então, eu acho que a gente está voltando, nós estamos nos tornando um país retrógrado, um país bobo, caipira. Você fala, Mônica, você voltou da Europa revoltada? Não. Não é isso, não. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que busco me inteirar. Tanto que eu falei, eu vejo noticiários o dia inteiro, porque assim, eu faço os atendimentos e em cada atendimento eu tenho 20 minutos para me levantar. E eu aproveito e ligo a televisão e vou vendo a BBC, vejo Globo News, vejo Band News, enfim, tudo que tem de noticiário, eu acabo clicando e vou dando uma olhada. Então você está vendo, o que mais me marcou foi ter visto os 3 feminicídios. Isso me marcou muito. Enquanto eu vi uma menina na minha frente, deitada na grama, de vestido. Hã? Ah, sim, eu até vou falar isso que meu filho acabou de lembrar. E a menina deitada e todo mundo andando e ninguém ligando para ela, né?
E vou voltar só para fechar na história de Jonatas e Davi, onde Jonatas amava Davi mais do que tudo, mais do que o próprio amor das mulheres. Se você quiser pesquisar isso na Bíblia, já que o Crivella acha que tudo que ele vê é obscenidade, aliás, que mania que as pessoas têm de ficar fuçando na vida privada das pessoas. O que você quer saber? Aliás, quando eu vou no Google, tá lá, perguntam lá no Google, Mônica é casada? O marido da Mônica... Por que vocês querem saber isso? Que tipo de fofoca trivial é essa? O que importa se o outro é casado ou não? Se ele dorme com um homem ou com uma mulher? Qual é o problema, gente? A vida privada das pessoas, ela é privada e acabou. Não importa o que está acontecendo. A vida é naturalmente assim. Mas se você quiser pesquisar sobre Jonatas e Davi, está em 2 Samuel 1.26, 1 Samuel 20.41 e, inclusive, até um comentário onde Jonatas tira até as roupas de Davi e 1 Samuel 18, 3.4. O que eu quero dizer é que Davi, o mesmo que escreve o livro de Salmos, uma participação no livro de Salmos, sim, ele tinha um amante na qual ele era apaixonado por Jonatas. Aí você fala, Mônica, o que você está falando é muito obsceno. Obsceno é o que está acontecendo com o Brasil, onde o cara joga a mulher de 3 andares para baixo, quase mata a mulher. É onde o homem queima a mulher grávida, namorada, porque não aceita a gravidez. Isso é uma obscenidade, gente. Eu acho que a gente tem que... Uma obscenidade é os pesquisadores não terem mais bolsas de estudo. Aí você fala, Mônica, o que isso tem tudo a ver com angelologia, Mônica? Eu quero ouvir você falar de anjos. O que vocês não entendem é que não dá para falar de anjos com tudo isso que está acontecendo aqui. Me falam muito isso. Mônica, pare de falar de política e vá rezar para os seus anjos. Eu quero fazer só um comentário. Para você ter essa força, para que os anjos tenham essas orações alcançadas, segundo os textos angélicos, gente, nós deveríamos orar 24 horas consecutivamente, mas teria que ser um grupo grande. Até eu posso bolar alguma coisa dessa para a gente fazer. Teria que ser um grupo bem grande, ininterruptamente, durante 24 horas por dia, fazer as orações para que consigam entrar numa outra dimensão. Você tem que superar 7 camadas para você alcançar, porque 6 ainda é um número mundano. Você teria que fazer 7 horas ininterruptas, 24 horas, 21 ininterruptas de oração para conseguir chegar no outro plano, para que se tenha essa ligação com o plano espiritual. Então, dizem os textos angélicos, se você conseguir fazer todo dia 1 hora de oração, ou se você junto a um grupo de pessoas fazer ininterruptamente 24 horas de oração, aí sim, essas orações conseguirão chegar no outro plano e ter essa força que vocês me cobram tanto. Mas eu acho que a partir do momento que você tem um canal de comunicação e que você pode falar isso e entender que os anjos é uma ação holística, holos é o todo, é o completo, e que sem educação o Brasil não vai para frente. O Brasil está recheado de igrejas. Tem uma em cada bairro, igrejas evangélicas, igrejas de toda a natureza. Eu acho que a gente precisa colocar as pessoas mais nas salas de aula. E eu recebi um e-mail também. Perdão, meu filho lembrou uma coisa e eu lembrei, até um comentário, pode parecer bobo para vocês, mas nós estávamos lá em Amsterdã e meu filho sempre quando entrava nas lojas, ele, hello, how are you? Como você vai? Tudo bem? E sempre muito educado. Enfim, sempre fomos muito bem recebidos, todo mundo tratando muito bem a gente. E 2, 3 dias depois, quando voltamos a algumas lojas, as pessoas falavam, nossa, que surpresa vocês dois aqui de novo, que bom que vocês voltaram. E eu olhava para o meu filho e falava, nossa filho, as pessoas lembram da gente, as pessoas me entregaram doce, presentes, me deram chaveirinho, me deram um docinho, bolinho. Por quê? Em todos os lugares que nós entramos, eles lembraram da educação da gente. Então a gente tem que prezar pela educação emocional e pela educação formal. Me lembro quando eu estava em Bogotá, estava indo para Nova York para fazer um lançamento de um livro, e eu estava em Bogotá e eu comentei tinha um smile, que é aquele rostinho sorrindo na lapela das pessoas da companhia aérea. Eu falei, nossa, que coisa mais linda esse bottom do smile, que graça, que fofo que vocês fizeram. E fui sentar, esperar o meu voo, abrir os portões para embarcar.
Aí eu estou esperando com meu ex-marido e de repente eu escuto meu nome, Mônica Bonfilho, por favor compareça no balcão da empresa aérea. Eu olhei para o meu ex-marido e falei, pronto, o que eu aprontei, o que aconteceu para estarem me chamando, já que estava tudo resolvido, né? Quando eu vou lá no balcão, ela falou para mim assim, Mônica, nós tínhamos 300 e poucas pessoas que embarcaram. Você foi a única pessoa que comentou do Bottom Smile e disse que isso estava fazendo muito bem para a gente. E, enfim, pode ser uma bobagem para vocês, mas isso marcou muito. E ela falou, você foi a única que notou que a gente estava com esse carinho de receber todo mundo sorrindo. E aí eles me tiraram do comercial que fala, não? Econômico, perdão. Do econômico e me deram dois lugares na primeira classe. É a delicadeza da vida. Então, quando você estuda o anjo, quando você estuda espiritualidade, eu acho que mais do que tudo, a gente tem que colocar um sorriso na cara, realmente ser amor, amor, amor. Ser espiritualista é ser uma pessoa amorosa, é transparecer, resplandecer em amor e fazer esse mundo melhor. Né? Essa é a minha missão de vida. A missão do meu filho tem uma, o Jean tem outra, você tem outra, mas a gente tem que pensar no futuro do Brasil e lutarmos. Quando eu vi as pessoas na Bienal fazendo passeatas, dizendo não à censura, eu sou totalmente contra a censura. Eu vivi os tempos de Geisel, eu vivi os tempos de Figueiredo, eu vivi os tempos de ditadura. Eu me lembro eu andando de ônibus uma vez, tiraram as pessoas do ônibus e os rapazes que tinham cabelo comprido, eles apanharam na nossa frente. Só se livrou quem tinha a pessoa com cabelo curtinho. É isso que vocês querem? É isso que vocês acham que vai mudar? É isso que vocês acham que o plano espiritual está feliz? Você tem que prezar pela liberdade. Tá bom? Foi mais um desabafo e dizendo que isso me fez refletir muito o que está acontecendo com o Brasil. Se eu sou europeia, eu assisto o noticiário, faço as minhas malas e eu vou embora. Porque é tiro na cara, é bandido, pessoas sendo assaltadas. O que o Brasil virou, gente? O que está acontecendo? Vamos fazer uma reflexão, não é? Bom, na semana retrasada, quando eu fiz o último programa ao vivo, um rapaz me mandou um e-mail, pena que ele não colocou o nome. Ele falou que no programa do dia 25 de agosto, que a minha grande preocupação foi com a Amazônia, estou ainda muito indignada, inclusive. E esse rapaz que não colocou o nome, pena que a minha secretária também não escreveu aqui, ele se disse biólogo e ele, no município dele, no dia 21 de setembro, as pessoas vão plantar 7.000 mudas de plantas nativas e essas mudas vão ser distribuídas em todas as instituições que estão no nosso município. Aí ele falou, Mônica, eu vi que você estava muito chateada, mas eu sempre me lembro da parábola do beija-flor, que em seu bico ele tentava apagar o incêndio e todos davam risada desse beija-flor. Mas ele dizia assim, a minha parte eu fiz. E é isso aí. Então, eu vou ver se ele estiver me assistindo hoje, ou depois ele vê na gravação que o Jean posta no YouTube. Me deixa o seu nome aqui para te agradecer na semana que vem. E eu quero te dar meus parabéns. E no dia 21, com a tua ação, reflorestando o teu município, que coisa mais linda, que Deus te abençoe, que teu anjo da guarda te ilumine, eis aí o trabalho de um grande alquimista. Muito obrigada, viu? Por você existir e ser essa pessoa incrível, né? Perguntaram para mim, Mônica, o que é uma mônada espiritual? A mônada é a própria alma, tanto que meu nome é Mônica, é única, né? Então, mônada espiritual, na verdade, é a tua própria alma. Ela é a parte imortal de todo ser que vai reencarnar, vai progredir ao longo dos tempos até o nirvana. Então, ele vai penetrando em todos os planos. Agora, a mônada espiritual, ela também prevê que você pode, dependendo das ações da tua vida, você pode reencarnar pior do que você estava nessa vida. Então, por exemplo, na Índia é comum, aliás, em janeiro eu estou fazendo um curso lá, vou ficar 15, 20 dias fora, eu vou desenvolver um curso no Ashram. Quando você vê um mendigo lá, por exemplo, aqueles senhores que são totalmente desprovidos de alguma qualidade material, há de ter muito cuidado, eles respeitam muito as pessoas que fazem mendicância,
porque elas já estão restaurando e pagando um karma de vidas passadas. Então, a mônada espiritual prevê isso. Se você não foi uma boa pessoa nessa vida, numa outra vida, você pode ter uma depreciação da qualidade da tua vida. A gente quer encontrar luz, mas infelizmente, de repente, de algumas atitudes. Por exemplo, você acha que um rapaz que joga a esposa de 3 andares para baixo, você acha que ele vai voltar mais iluminado? Das duas, uma. Ou ele volta pior, ou ele vai passar mais tempo no outro plano para tentar compreender espiritualmente e tentar purgar o mal que ele fez, mas antes ele vai passar por outras situações. Você acha que o assassino da Daniela Pérez, você acha que ele volta para essa próxima vida melhor? Mesmo ele tendo se tornado um pastor, em planos espirituais, talvez ele volte numa situação de inferioridade, ou até como mulher, para ele ver o que ele fez com uma pessoa, com um ser humano. Ele pode ter pessoas próximas, se bem que na espiritualidade que diz que ele pode passar por intempéries, mesmo com seus descendentes, em 3 gerações, para ele tomar do mesmo remédio do qual ele deu a Glória Pérez. Então, essa é a lei da vida. E a vida é assim que a gente segue, que a gente continua e a gente vai conseguindo tentar cada vez ter mais iluminação e espiritualidade, né, filho? O meu filho, apesar de viver no mundo material, né, ele mora em São Paulo, ele trabalha numa empresa, ele tem um padrão espiritual como a maioria das pessoas, né? Ele não é uma pessoa que fica rezando. Eu rezo por ele, eu oro por ele, né? Hoje a minha nora também faz o mesmo por ele, então há uma proteção, a gente se sente protegido. Mas eu volto a falar, espiritualidade, educação e amor só fazem bem. Coloque isso no teu caldeirão da vida para você ver como a tua vida vai mudar. Seja bom para o próximo, seja caridoso, seja bom, doe os teus ouvidos, né? Eu acho que isso é o principal. Eu sou luz, eu sou amor. Eu sou e tenho a saúde perfeita. As minhas células se harmonizam, se ajustam a todas as minhas funções corporais. As minhas células são sãs. Elas se fortalecem todos os dias. Elas organizam, equilibram e restauram todos os meus órgãos. Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, me abençoa, porque eu sou divina, divina e divina, uma filha perfeita, divina e protegida. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. E onde houver o ódio, que eu leve o amor, e onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. E onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde tiver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais do que ser compreendido, amar mais do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce a vida eterna. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Bendito é, graças a Deus, o meu desejo, porque ele é realizado. Protege-me, Deus, protege-me, Deus, protege-me, Deus. Arcanjo Miguel, abra os caminhos das pessoas que estão ouvindo hoje essa minha mensagem de amor e de luz e de compaixão. Abra os caminhos, que as pessoas consigam seus empregos, que a paz e a harmonia nas suas famílias sejam restauradas, que a saúde seja restabelecida, que a dor saia da casa de vocês, que o anjo da guarda, em sua luz, em toda a sua proteção, que ore, que oriente, que proteja todos os seus filhos, gerando paz, amor, gratidão. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado. Namastê, gratidão, e eu volto para mais um programa semana que vem. Mônica Bonfilho, namastê.